Alô, bom dia, você está no canal Professor Belém nesta sexta-feira, dia 26 de maio de 2023. Sejam todos bem-vindos. Eu quero lembrar aos amigos que a live de domingo está chegando. E se vocês querem participar da live de domingo mandando o seu recado, envie um videozinho curto de no máximo 1 minuto para esse endereço que está aparecendo aqui, o meu e-mail, belei.alexandre@gmail.com. Mande o seu videozinho curto, de 1 minuto no máximo, deixando o seu alô, se quiser falar da sua cidade, maravilha, e eu publicarei na live de domingo. Muito bem, dito isso, um problema que é recorrente nos lares brasileiros. Aposto que você já passou por isso. O seu bujão de gás, de repente, imprime uma marca no seu piso branquinho. Uma marca de ferrugem. Muito difícil de ser removida. Quem já não passou por isso, né? Pois é. Minha esposa, dia desses, levantou o bujão de gás e viu que havia, sim, uma marca de ferrugem no piso. E pensou, apenas pensou, presta atenção, pensou em como poderia tirá-la. A marca, a ferrugem. No mesmo dia, acreditem, ela recebeu no seu celular algumas informações sobre produtos, produtos que removem a tal marca deixada pelo botijão de gás. Você duvida? Há um tempo atrás, eu mesmo, pensei que para curar o meu problema de sedentarismo, o melhor era voltar a praticar esporte. Mas que esporte? Um esporte leve, que eu pudesse caminhar bastante, me distraindo ao mesmo tempo. Então apenas pensei, que o golfe seria ideal para mim, para minha idade, meu tamanho, meu quadro clínico, mas não externei o pensamento. 1 ou 2 dias depois, acreditem, eu comecei a receber indicações de tacos de golfe e de bolinhas também. Eu acabei externando esta vontade e até fui atrás de um clube de golfe, mas percebi que não é para mim, é muito caro. Bem, mas seja como for, alguém entendeu que eu estava pensando naquilo e me ofereceu um produto. Acredita nisso? Mais recentemente, o meu cunhadinho só pensou em comprar um carro de uma marca nada popular, não muito popular, pelo menos aqui no Brasil. E só pensou, mas recebeu propagandas no seu celular da marca que havia pensado, e o mais interessante, no modelo que ele havia pensado. O que é isso? Muitos perguntarão. Bem, alguém está lendo a nossa mente, certamente. Isso é possível? É possível isso? Bem, para o Telegraph é possível. Eu já falo sobre isso daqui a pouquinho. Antes, política norte-americana. Está pegando fogo está pegando fogo a política americana para os lados dos republicanos. No ano que vem, 2024, haverá eleição majoritária, eleição presidencial, todo mundo sabe disso. E dentro dos republicanos, então, existe uma guerra feroz, que a cada dia que passa vai ficando mais feroz, entre Ron DeSantis, da Flórida, governador da Flórida, e o ex-presidente Donald Trump, para serem os candidatos do partido. Um deles terá que ser o candidato para disputar com Biden, certamente, o fenomenal Joe Biden. Bem, essa semana apareceram também indícios na mídia norte-americana de que a esquerda lá, o Partido Democrata, quer que Biden dispute com Donald Trump e não com Ron DeSantis. Bem, na verdade, a esquerda gostaria de disputar com ninguém. Se você perguntar para o Partido Democrata quem seria o melhor opositor na disputa eleitoral, o Partido Democrata responderá que ninguém. Candidato único seria a melhor opção. Mas como esse negócio ainda, pelo menos pro forma, tem que ser cumprido, 2 adversários brigando pelo pódio, então, já que é assim, que venha Donald Trump. Por quê? Bem, na ideia dos democratas, Donald Trump
tem apoio, sim, quase que religioso, por parte de um eleitorado que o segue religiosamente, mas, por outro lado, tem muita rejeição dentro de uma ala conservadora, porque o considera muito brigão. Aproveitando esta brecha é que entrou Ron DeSantis na história. Ron DeSantis é um conservador raiz, como dizem, mas mais afeito ao diálogo, mais moderado, não arruma muita treta, como Trump arrumou, e parece estar crescendo no gosto do eleitorado republicano, que tem assustado e muito os democratas. Por quê? Porque Ron DeSantis pode, se for indicado pelo partido, levar os votos dos seguidores de Trump, mas de uma forma muito mais abrangente, encontrar quase que todos os republicanos, aqueles que não estavam satisfeitos com Donald Trump, nem no último ano, pelo menos no último ano de Trump no governo. Então, começou uma disputa, uma forte troca, por assim dizer, de gentilezas entre Trump e DeSantis. Na semana passada, o ex-presidente participou de um podcast chamado Full Send, podcast no qual disse o seguinte: estou divulgando os números do Covid e ele, Ron DeSantis, não se saiu bem em seu estado. Ele teve mais mortes, mas ele estava se referindo ao estado da Flórida, do que quase todo o país. Eu odeio dizer isso, disse Trump, porque a Flórida é meu estado, mas ele não se saiu bem. Ron DeSantis, claro, respondeu no programa de rádio de Glenn Beck. Ele atacou pesado, respondeu de forma pesada a Donald Trump. O programa foi da edição de quinta-feira, foi ao ar na quinta-feira, ontem. E DeSantis disse o seguinte, entre outras coisas: acho que ele, Trump, se saiu muito bem por 3 anos. Mas quando entregou o país a falso Anthony Fauci, em março de 2020, isso destruiu a vida de milhões de pessoas. Opa, aqui tem uma acusação forte. Ron DeSantis disse que Donald Trump entregou o país nas mãos de Fauci. E ele, de fato, tem motivos para dizer isso, porque o que Fauci dizia virava lei. Quem sabe até o que pensava, não é mesmo? Já que estamos mais ou menos nessa fase da história. Continuou ele dizendo: na Flórida fomos um dos poucos que se levantaram. Nadamos contra a corrente e recebemos críticas da mídia, da burocracia, da esquerda e até de muitos republicanos. Mas mantivemos escolas abertas e preservamos os negócios. Quando você olha, disse ele, para todas essas métricas significativas, isso quer dizer que, eu penso, você entende que estamos crescendo. Temos pessoas se mudando para cá, a riqueza está chegando aqui. E então, acho que quando as pessoas olham para trás, aquele ano de 2020, que não foi um bom ano para ninguém no país, para nenhum estado do país, foi uma situação em que a Flórida começou a ficar sozinha. Então, acho que esse é um contraste importante. Ele quer dizer o seguinte: nós fomos os únicos, ou pelo menos fomos o único estado aqui, a nadar contra uma corrente que vinha de Washington, e quem liderava a cadeira presidencial em Washington, Donald Trump, que passou então o governo para as mãos de Fauci. Isso é só o começo. A treta tende a ficar muito mais pesada daqui para frente. Tem muita gente considerando que isso se assemelha, ou pode se assemelhar muito com a política interna nossa aqui, na ala mais conservadora. Tem gente que já vê com preocupação uma ascensão de Tarcísio, por exemplo, mais ou menos aos moldes de DeSantis. Tarcísio tem tudo para fazer um grande governo em São Paulo. E a característica de Tarcísio também o coloca não como um atacante direto na linha de frente contra repórteres, contra empresas de comunicação e tudo mais. Não. Ele parece ter mais talento para a comunicação, ou pelo menos para não arrumar tantos inimigos assim logo de cara. O que faria que poderia, eventualmente, fazer com que tivesse uma aceitação maior entre a direita.
numa possível disputa com o ex-presidente daqui. Como as coisas se assemelham muito, as coisas que acontecem nos Estados Unidos com as que acontecem aqui se assemelham muito, é até possível mesmo que esse problema acabe sendo, esse problema americano lá dos republicanos acabe se replicando aqui entre nós, não é mesmo? Deixe aí a sua opinião, o que você acha? O que eu já percebi é que tem muita gente atacando, assim, de repente, Tarcísio sem muito motivo. Não da esquerda. Bem, mas isso aí são as entrelinhas da coisa, e eu não vou entrar nelas agora. Bem, vamos então ao que você pensa. O que você pensa, você com você mesmo, pode ser eventualmente descoberto antes que você externe o seu pensamento? Essa é a questão do momento. O Telegraph, lá da Inglaterra, está dizendo que sim, essa tecnologia já está em desenvolvimento. Alguns testes já foram feitos e a inteligência artificial pode captar o seu pensamento. Mas isso está numa fase muito inicial. Vejam só, disse a matéria publicada no dia 23 desse mês. Durante anos, os cientistas tentaram aproveitar os poderes do cérebro humano, mas o conceito de leitura da mente permaneceu firmemente nos reinos da fantasia e da ficção científica. Agora, entretanto, uma equipe de pesquisa em Singapura, usando inteligência artificial e de máquina de varredura, está desenvolvendo uma técnica básica de leitura da mente que codifica varreduras cerebrais para reproduzir imagens que uma pessoa pensa, ou reproduzir o pensamento de um ser humano. Ele poderia não apenas transformar as habilidades de comunicação de pessoas com deficiência, aqui vem sempre o argumento que mexe com corações e mentes. É pro bem, vai facilitar a vida de muita gente com problemas. Poderia, eventualmente, então, melhorar ou transformar as habilidades de comunicação de uma pessoa com deficiência, permitindo-lhe transferir uma mensagem com sua mente. Mas também levantar questões éticas e legais urgentes sobre como a tecnologia poderia evoluir e principalmente ser mal utilizada para interesses corporativos ou vigilância por poderes autoritários. Então é isso. O primeiro apelo emocional, porém com uma certa lógica, claro, porque de fato se a pessoa não puder falar nem escrever, mas puder se comunicar por telepatia com uma máquina, isso atraria de volta ao reino da comunicação, claro. Mas e os outros elementos? Como, por exemplo, o sujeito que pensa, eventualmente, em mandar a sua sogra para Cancún, no México, numas férias, digamos, prolongadas. Bem, ele pode ser encarado por uma máquina de censura, por exemplo, como uma pessoa perigosa para a própria família. Então aí entramos basicamente no reino da ficção. Uma polícia do pensamento, vamos prendê-lo ou levá-lo para um inquérito para saber de fato quais são as malignas intenções do cidadão com respeito à sua sogra. É claro que eu estou colocando umas pinceladas surrealistas no quadro, mas, eventualmente, poderia sim acontecer pessoas serem levadas para o banco dos réus por terem pensado, por exemplo, em xingar, jogar um ovo, um bolo na testa do... Enfim, você sabe. E por aí vai, não? Além, claro, de servir a mente do sujeito, servir como indicativo do que ele poderá gastar, comprar, desejar e assim por diante. Zhao Shen, estudante de doutorado na Universidade Nacional de Singapura, a NUS, é um dos principais pesquisadores de uma equipe internacional que atrai membros de vários países, incluindo Estados Unidos e China. Ele comparou sua tecnologia de alcance mental a um mini GPT no cérebro, que da mesma forma que o ChatGPT usa a linguagem para aprender como falamos.
Aproveita um conjunto de dados em grande escala de uma máquina de ressonância magnética funcional, chamada fMRI, para aprender como nosso cérebro interpreta e pensa sobre as coisas. A técnica usa as varreduras cerebrais para participantes adultos jovens que entram em um fMRI durante um período de 12 horas para observar imagens de um conjunto de dados de 160 mil imagens por 9 segundos cada uma. As imagens variam de edifícios comuns a atividades esportivas como beisebol ou a vida selvagem, incluindo girafas e cisnes. Os sinais são então colocados por meio de um MINDVIS, um modelo de inteligência artificial para treiná-lo para associar certos padrões cerebrais e recursos de imagens específicos como cor, forma, textura e semântica. Bem, agora eu volto aqui à minha esposa levantando o botijão de gás. Alguém, alguma coisa perto ali da sua atividade física, como um smartphone, por exemplo, poderia estar captando vários indícios de movimento, de expressão facial, do que propriamente ela estava fazendo para chegar à conclusão de que o seu olhar em relação à mancha que ficou no chão, impressa pelo botijão, estava dizendo que aquilo precisava ser removido. Então, logo em seguida, veio-lhe a oferta de um produto removedor de manchas. Bem, parece que, por enquanto, não há uma invasão à alma da pessoa. Isso é só uma máquina trabalhando com todos os detalhes possíveis, gestuais, forma de olhar, modo de respirar e assim por diante, para chegar a certas conclusões, claro. Em todo caso, ainda que nossa alma não foi totalmente invadida, estamos sendo, claro, observados de todos os lados, de cima, de baixo, dos lados, da esquerda, direita e assim por diante, não é mesmo? Pois é, privacidade, bem, essa fase, essa era, esse tempo da privacidade, isso definitivamente já está encerrado. A última fronteira agora é bloquear a entrada na nossa alma, porque aí seria o fim da própria humanidade, claro, ou pelo menos daquilo que os antigos julgavam ser o objeto humano. Lembre-se, domingo então, se você quiser participar aqui da live de domingo, mande o seu videozinho curto de no máximo 1 minuto, dando o seu plá, o seu alô. E se gostou desse vídeo, deixe o seu like, se não gostou, deixe o seu dislike, não tem problema, e considere tornar-se membro deste canal. O canal está fadado ao fracasso. Primeiro porque eu sou muito ruim, segundo porque tem alguém que não gosta de mim definitivamente no YouTube. Então o canal está fadado ao fracasso. Mas, se você se tornar membro, esta sobrevida se prolongará por um tempinho, quem sabe, um pouco maior aqui dentro da plataforma. Então, considere se inscrever no canal, a inscrição, se inscrever e tornar-se membro. A membresia é baratinha e nos ajuda a permanecer por aqui por mais algum tempinho. E se você quer saber por que eu estou usando máscara, veja o meu vídeo de antes de ontem. Eu explico tudo, detalhe por detalhe, do problema. Até amanhã, se Deus quiser.